Nós vamos ter uma dinâmica bem diferente nas duas reuniões. Nessa primeira reunião eu achei que o Paulo Júnior ia estar comigo aqui. Na segunda reunião a gente vai ter dois pastores de Portugal compartilhando a palavra com a gente. Mas nessa primeira reunião eu queria... Nessa primeira reunião, eu queria ter uma conversa com vocês a respeito do profeta Malaquias. Então, se você quiser, se você puder, abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Eu, junto com um grupo de amigos, nesse semestre, nós nos propusemos a estudar, a ler, a conversar a respeito desses profetas que nós chamamos de profetas menores, os 12 últimos livros do Antigo Testamento. Começa lá com Oséias e termina com Malaquias. Nós cristãos costumamos chamar de profetas menores porque o escrito deles é menor, né? Simplesmente porque o que eles nos deixaram como material escrito é bem menor do que Ezequiel, por exemplo, é bem menor do que Isaías, Jeremias, né? Todos eles juntos, todos esses 12 profetas juntos, formavam um único rolo dentro dos pergaminhos de Israel. E aí eles também ficaram conhecidos entre os israelitas como o livro dos 12, os 12 profetas. Cada um deles, na minha leitura, tem uma conexão com o artista. Cada um deles, todos eles têm uma sensibilidade no sentido de ser boca de Deus. O profeta é isso, o profeta é boca de Deus, mas o profeta também é uma pessoa levantada, assim como o artista, para sentir aquilo que o próprio Deus sente. E aí, à medida que a gente vai olhando para esses profetas, a gente vai vendo, pode parecer estranho para você, mas a gente vai vendo várias manifestações artísticas. Por exemplo, Oséias, que é o primeiro deles, é um ator de um teatro a céu aberto. Ele literalmente vive uma vida em que as pessoas estão olhando e falando assim: mas o Oséias vai casar com Gomer, uma mulher promíscua? É isso mesmo. E ele vai casar com ela porque Deus está mandando. E é para todo mundo prestar atenção, não só nesse casamento, mas nos nomes dos filhos que ele vai ter com essa mulher. E é Deus falando. É como se, de fato, uma peça de teatro estivesse acontecendo a céu aberto ali. A mesma coisa acontece, por exemplo, também com Abacuque. Abacuque é um artista que faz a composição de uma música. A mesma coisa acontece com Joel. Joel acaba desenhando um quadro nas nossas cabeças, porque ele vai falar: olha, vou contar para vocês a respeito de uma situação aqui que vocês nunca ouviram falar, nem vocês, nem os pais de vocês, nem os filhos de vocês. E ele vai falar a respeito de uma colheita que é invadida por gafanhotos. A mesma coisa acontece com Jonas. Jonas escreve uma obra, uma peça literária muito interessante, porque ela é recheada de sátira. Você pode achar estranho e falar: sátira na Bíblia? Isso mesmo. A Bíblia tem sátira, tem humor. Aliás, tem vários gêneros literários, inclusive esse do profeta Malaquias, que eu quero conversar com vocês aqui. O profeta Malaquias vai trabalhar, bem a propósito, um tipo de arte, a arte do discurso, a arte do diálogo, como mais recentemente a gente chama de dialética, uma conversa que envolve o tempo todo perguntas e respostas. Mas antes, Daniel, você pode colocar aquela imagem aqui, por favor? Antes da gente entrar no profeta, eu vou fazer uma rápida lembrança aqui a respeito do momento desse profeta, especificamente, o profeta Malaquias. Como eu disse, é o último livro do Antigo Testamento. Daqui a 2, 3 séculos depois de Malaquias, nós entramos nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias do primeiro século, né? O que é isso daqui? Isso daqui é um cilindro, porque naquela época não havia papel, né? O papel vem depois, e a principal forma de escrever documentos era em tabletes, ou tabletes, né? Tabuinhas de argila. Os egípcios escreviam com uma escrita hieróglifa, os mesopotâmios, como é o caso dos persas, escreviam em letras cuneiformes. Esse cilindro, ele está lá no Museu Britânico, está lá até hoje. O que tem nesse cilindro? Exatamente o que está em Esdras, em 2 dos seus capítulos. Esse cilindro é chamado de cilindro de Ciro, ou, se você preferir, o Édito de Ciro. Então, vamos lembrar isso daqui. Num determinado momento da história, o povo de Israel se divide ao norte e ao sul. O norte é levado cativo pela Síria
e o norte acaba se misturando com vários outros povos. Essa mistura dá origem ao que nós chamamos de povos samaritanos. Eles tinham como capital Samaria, eles acabam se transformando, no Novo Testamento inclusive, ganhando esse nome. Um povo bem bagunçado, era povo de Israel. Mas os assírios faziam com que os povos fossem misturados de tal forma que eles perdessem completamente o senso de cidadania. Já o reino do sul, que nós chamamos de Judá, que tinha como capital Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. Não todos eles levados cativo, ficaram só os pobres ali em Jerusalém, bem destruída. Anos se passaram, conforme o profeta Jeremias, 70 anos. E aí já não é mais nem o Império Assírio, não é mais o Império Babilônico, agora é o Império Persa. E com ele, Ciro. E uma das primeiras coisas que Ciro faz é isso daqui, esse édito, que foi descoberto recentemente, na década de 80, se não me engano, está lá no museu, lá para todo mundo ver. Como hoje a computação nos permite, já dá para ler essas letras em cunha aí, essas palavras em cunha. E o que está dizendo é o seguinte: todos os povos que foram trazidos cativos, todos os povos que foram presos, todos os povos que foram exilados, estão liberados para voltar. Algumas pessoas dizem que essa é a primeira declaração dos direitos universais na nossa história, na história da humanidade. Então, os judeus que estavam lá cativos, exilados na Babilônia, aqueles judeus que choravam ao longo do rio Quebar, puderam voltar. Só que 70 anos depois, uma boa parte deles já estava muito bem organizada, já estava muito bem estabelecida. Algumas pessoas, como Daniel, por exemplo, inclusive trabalhavam no palácio. Algumas pessoas, como Neemias, também desenvolviam todo o seu trabalho ali junto da corte. Muitos já tinham se organizado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das suas profissões em si. E uma boa parte deles tinha nascido lá. Mal falava a língua israelita. Mas mesmo assim, Ciro falou: quem quiser voltar, pode voltar. Não só está liberado para voltar, como vai ter o meu patrocínio. Vou ajudar a reconstruir a capital de vocês, a cidade de vocês. E aí alguns voltam. 50 mil judeus voltam. Eles voltam lá para Jerusalém e vão começar um processo de reconstrução. Nesse período, a complexidade histórica não é tão simples assim, não é tão fácil como as outras partes da Bíblia, não é tão tranquilo assim. Surgem pessoas como Zorobabel. A palavra Zorobabel é nascido na Babilônia. Zorobabel é de linhagem davídica, então ele é colocado como o primeiro governador daquele lugar. Surge também uma pessoa chamada Josué. Josué é da linhagem de Arão, ele é colocado como o primeiro sumo sacerdote. São dois personagens muito importantes, junto com Esdras e Neemias, para começar o processo de reconstrução daquela sociedade. Então imagina, o povo estava preso, exilado, cativo, debaixo dos babilônios. Agora, com o Império Persa, eles podem voltar. Os persas são muito interessantes, muito interessantes. Mas o mundo desse momento é um outro mundo. Então Atenas já discute os seus filósofos nesse momento, a China já tem Confúcio, os persas já têm Zoroastro. Então as coisas começam a mudar. O mundo não é mais aquele mundo de antigamente em que as vitórias eram basicamente vitórias a partir da guerra. Surgem estratégias diferentes. Por exemplo, no caso dos persas, eles estão nesse momento construindo Persépolis, a cidade dos persas lá. E ao invés de usar escravos, eles contratam. Interessante isso. Pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas, ao invés de trabalhar uma mão de obra escrava, como aconteceu no Egito, como aconteceu em Nínive, como aconteceu na própria Babilônia, não. Agora é uma cidade construída à base de dinheiro. Então as coisas vão mudando. O que não significa dizer que é melhor ou pior, só são mudanças muito claras. Isso vai trazendo modificações significativas, mas o fato é o seguinte: há uma complexidade na mente dos judeus. Por quê? Eles voltam, pegam uma cidade completamente destruída. O que caracterizava uma cidade como estado nesse momento é que ela tivesse muros. Para nós, tão estranho isso, né? Por que muro? É que naquela época aquilo caracterizava uma cidade fortificada, uma nação-estado. Então eles começam a reconstruir os muros. Como é a nação de Israel, era fundamental que o altar e o templo também fossem reconstruídos.
como eu li no início aqui, não sei quais vocês estavam, as festas traziam o senso, as celebrações traziam o senso de pertencimento, de identidade para aquela nação. Então era muito importante que o templo estivesse construído para que as pessoas pudessem, dos seus lugares mais distantes, se reunir pelo menos nas festas e voltar a ter o espírito de nação de Israel, a luz para todos os povos. E é isso que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, a nação é reconstruída. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, vão participar desse momento como quem fala em nome de Deus. Ok? Muito bem. Então, coloque na sua cabeça, nós estamos num momento de reconstrução. O povo, ou pelo menos uma parte do povo, volta para a sua nação, liberados, prontos para reconstruir uma cidade, inclusive sendo patrocinados pelo império dominante naquela época, o Império Persa. Muito bem, surge então o profeta Malaquias. A gente não sabe se o nome Malaquias é o nome de uma pessoa, porque Malaki também é anjo, também é enviado, também é mensageiro. Pode ser simplesmente uma pessoa qualquer que está se apresentando como mensageiro do Senhor, e as suas palavras são muito próprias para esse momento aí. Mas eu queria destacar com vocês a forma literária. Então, de novo, se você olhar com esses olhos, a sua leitura do profeta Malaquias vai ser um pouco mais simples, um pouco mais... Os assuntos são complexos, nós vamos tocar em alguns deles aqui. Os assuntos que Malaquias traz não são simples, são de uma densidade, mas facilitaria a sua leitura se você percebesse que o tempo todo há um trabalho de perguntas e respostas. Por exemplo, se você der uma olhada no primeiro versículo aí, aliás, no segundo versículo, dá uma olhadinha, por favor. Malaquias 1. Se você olhar aí, primeiro versículo, uma advertência, 2 pontos, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Agora vem, versículo 2, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Então você vai perceber ao longo de Malaquias várias vezes essa questão, vocês me perguntam. Se você olhar de novo, versículo 6, vocês porém perguntam, de que maneira nós temos desprezado o teu nome? Então, em cima de perguntas e respostas, muitas coisas vão acontecer ao longo desse livro do profeta. Se você olhar capítulo 2, versículo 10, você vai ver assim, não temos todos um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que então quebramos aliança com nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Aí se você olhar lá no versículo... nesse capítulo mesmo, no versículo 14, aí ele diz, e vocês ainda me perguntam, por quê? Então o tempo inteiro há uma questão que envolve perguntas e respostas, o tempo todo. Se você olhar capítulo 3, talvez o mais conhecido, o mais polêmico do profeta Malaquias aí, se você olhar o versículo 7, desde os tempos dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Então o tempo todo o livro de Malaquias vai trabalhar perguntas e respostas, o tempo todo trabalhando perguntas e respostas. Eu vou voltar no texto daqui a pouco. Essas perguntas e respostas são uma arte, a arte de trabalhar a nossa forma de pensar, a arte do diálogo, a arte da condução a uma conversa em assuntos, como eu disse, que tem uma certa complexidade. Nós vamos conversar a respeito disso, nós vamos falar a respeito disso, mas eu poderia pegar, por exemplo, se você der uma olhada, Malaquias capítulo 3, versículo 13 e 14. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam. Tá vendo? O tempo todo eles estão perguntando, mas o quê? O que eu fiz? Como assim? O que eu disse? Tal. Então olha só de novo, Malaquias 3, 13 e 14. Deus dizendo através do profeta, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntaram, o que temos falado contra ti? Aí Deus diz, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Estão percebendo a complexidade dessa pergunta?
Deus está dizendo assim: olha, vocês têm dito palavras duras contra mim. Que palavras duras são essas? A palavra é a seguinte: o que nós temos falado? Eles perguntam. É inútil servir a Deus. O que é que nós ganhamos com isso? Olha só que coisa interessante. Deus está dizendo que essa é uma palavra dura. Veja, como eu tenho batido sempre aqui com vocês, o profeta é a pessoa que sente o que Deus sente. E o profeta está sentindo a dureza dessas palavras ao recebê-las. Sabe, povo de Israel, vocês têm dito coisas para mim que são muito duras. O que a gente tem dito que é tão duro assim? Vocês estão perguntando, vale a pena mesmo servir a Deus? O que a gente ganha com isso? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta muito interessante. Porque, na verdade, o que a gente ganha? Entenderam? Ou melhor dizendo, é útil servir a Deus? Ou, como eles estão dizendo, é inútil servir a Deus? Sabe, gente, eu vou voltar um pouco. Tem uma palavra que Paulo coloca para os atenienses, quando ele vai fazer o seu discurso em Atenas, que para mim é uma palavra muito importante, uma palavra-chave, uma palavra que norteia muito da nossa reflexão aqui hoje. Quando Paulo está em Atenas, ele diz assim: olha, eu quero falar para vocês a respeito de um Deus que vocês não conhecem. Inclusive, vocês estão chamando esse Deus de Deus desconhecido. Vou falar para vocês a respeito deles. O Deus Criador, sabe, gente? O Criador, o Deus Todo-Poderoso, fez os céus e a terra. Esse Deus não tem necessidade de coisa alguma. Ele não pode ser servido por mãos humanas. Olha que coisa. Eu vou voltar no texto de Malaquias, mas eu queria que você pensasse junto comigo. O Criador, o Deus que fez todas as coisas, não pode ser servido por mãos humanas. Não existe um ser humano que possa servir a Deus, porque ele não tem necessidade de coisa alguma. E se tivesse necessidade, não seríamos nós. Queríamos entregar a Deus alguma coisa. Então vou voltar no profeta Malaquias. Ora, que serviço é esse que nós podemos apresentar a Deus? O que é que cada um de nós pode fazer a Deus? Eu vou dizer, nada. Porque ele não tem necessidade de coisa alguma. E se tivesse, não seríamos nós. No entanto, ele está dizendo, através do profeta, que essa é uma palavra dura. Porque nós estamos perguntando o que nós ganhamos, ou o que nós perdemos, o que é útil, o que é inútil. Sabe o que é duro nessa palavra? É que o povo de Israel estava olhando para Deus como um ídolo. Os ídolos é que trocam coisas. Os ídolos é que pedem coisas e oferecem coisas. Deus não. Eu vou repetir. Os ídolos é que exigem de nós sacrifícios. Os ídolos é que dizem pra gente assim: olha, se esforce, se entregue. E aí, ídolos os mais variados, do jeito que você quiser. Se esforce, se entregue, pague o preço e eu te devolvo. Você vai ter uma lucratividade, você vai ter um ganho. Quando o povo de Israel fala assim, o que eu ganho? Eles não entenderam. Deus não é assim. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó não tem necessidade de coisa alguma. A relação não é uma relação de ganho, de lucro, de prejuízo, de utilidade, de inutilidade. Entenderam? Essa é a conversa do profeta. É uma conversa densa, é uma conversa longa. Essa é uma conversa que passa pela cabeça das pessoas de uma forma geral. Essa conversa de perguntas e respostas é trabalhada em várias outras partes. Por exemplo, eu gosto muito, a mesma lógica é a lógica que nós encontramos no livro de Jó. Não sei, evidentemente vocês se lembram da história de Jó, mas eu não sei quantos de vocês captaram essa dialética, essa coisa de perguntas e respostas. Então, não sei se vocês se lembram, Jó vive aquilo tudo que nós sabemos, né? Perde todas as coisas da noite para o dia, como nós sabemos, inclusive os filhos, tudo, bens, filhos, casa, tudo, saúde, né? Absolutamente tudo. Muito bem. 3 amigos de Jó se aproximam dele, 7 dias chorando sem abrir a boca. De repente, Jó abre a boca e fala: não devia ter nascido. Aí nessa hora, um dos amigos de Jó, o mais velho dele, Elifaz, que vem da cidade de Temã. Temã é uma cidade conhecida pela sua sabedoria. Começa com Jó uma conversa de perguntas e respostas. O amigo mais velho de Jó fala assim para Jó: Jó, pensa comigo,
reflita bem. São palavras do texto. Depois, se você quiser, está lá em Jó no capítulo 4. Reflita comigo. Pense bem. Jó, do que eu tenho visto aí, eu só tenho acompanhado o seguinte: quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Olha o raciocínio do amigo mais velho. Falou: Jó, é o seguinte, eu tenho acompanhado, a minha sabedoria tem me levado a perceber o seguinte: todas as pessoas que cultivam a maldade, que semeiam a maldade, vão colher o quê? A maldade. Aí ele fala, aí Jó começa a falar novamente. Aí ele diz assim: então faz o seguinte, ele faz, me mostra onde que eu errei. Nós é que sabemos da história, porque a gente sabe que a história de Jó acontece no céu e na terra, né? Aí Jó termina dizendo assim: os seus argumentos não provam nada. Aí entra um outro amigo dele, Bildade, e começa de novo. Pá, conversa, vai e volta, cheio de argumentos. 30 capítulos desse jeito, em forma de poesia. Até que aparece um menino chamado Eliú. Aí o Eliú diz assim: olha só, presta bem atenção, vou ler o texto. O Eliú, que é um quarto amigo, que não estava nem no nome dos 3 primeiros, é um jovem, talvez por isso ele não tenha aparecido. Ele diz assim: eu sou como um vinho colocado num odre. Para quem não sabe, odre é aquele recipiente feito de couro. E aí o vinho vai fermentando lá dentro e o odre vai inchando. Quando solta, aquele negócio explode. Aí ele diz assim: eu sou como esse vinho, estou a ponto de explodir ouvindo vocês falarem todas essas coisas aí. Aí olha o que ele diz. Presta atenção. Ele não gosta de ouvir isso quando fala de Jó. Tem um amigo que uma vez discutiu comigo assim, calorosamente. Ele diz assim: ó, que homem existe como Jó? Eliú falando: que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água. Ele é companheiro daqueles que fazem o mal e anda com os ímpios. Você nunca ouviu falar isso de Jó, né? Você nunca ouviu falar que Jó é do tipo que bebe zombaria como água. Sabe por quê? Porque Jó diz assim, ó: não há lucro para o homem que agrada a Deus. É Jó, viu, gente? E o Eliú continua: sabe, Jó, você está se achando muito justo, mas no fundo você está perguntando: que vantagem tenho eu e o que eu ganho se eu não pecar? Essa é a conversa. O Eliú está falando: sabe, Jó, você até hoje não entendeu que a relação com Deus não é uma relação de lucro e prejuízo, não é uma relação de ganhos e perdas. Você ainda não entendeu isso. Tanto que você está aqui até agora fazendo conta e tentando entender a respeito da injustiça do que tem acontecido com você. E alguém pode falar: mas é injusto mesmo o que Deus fez com Jó. É mesmo? Quer dizer então que a gente vai discutir com Deus a justiça dele? É mesmo? Então quer dizer que nós vamos conversar com Deus a respeito da justiça? É mesmo? Nós podemos fazer isso? É essa a conversa de Jó. Aí o Eliú continua e fala assim, ó: vou responder para você, Jó, e vou responder também para os seus amigos, porque vocês estão pensando da mesma forma. Vocês estão analisando a relação com Deus nessa relação de lucro, de benefício, de prejuízo, de certo e errado. Desejo responder a você e aos amigos que estão com você. Faz o seguinte: olhe para os céus e veja. Olhe para as nuvens e observe, muito acima de você. Então faz esse exercício junto comigo, junto com a sugestão do amigo mais jovem aqui. Olha para as nuvens. Nuvem no Antigo Testamento é de onde vêm as chuvas, que faz com que haja colheita. Também é de onde vêm os trovões, de onde vêm os relâmpagos. Então o amigo está dizendo: olha para as nuvens. Olhou? Então tá bom. Se os seus pecados forem muitos, em que isso afetará a Deus? Entenderam? Olha para as nuvens. E aí? O que você pode fazer para mexer com as nuvens? A nuvem é símbolo de Deus, tanto na chuva quanto nos trovões. E aí ele emenda: e os seus pecados fazem o que com as nuvens? E os seus pecados fazem o que com Deus? Em que os seus pecados afetam Deus? Se os seus pecados forem muitos,
em que isso prejudica a Deus. Já pensaram nisso? Os meus erros prejudicam a Deus? E os meus acertos deixam Deus feliz? Ele me ama mais ou menos se eu fizer o certo ou o errado? E ele continua: se você fosse justo, em que isso beneficiaria a Deus? Ou o que ele receberá da sua mão? Aí Jó aprende o seguinte: a sua impiedade só afeta os homens, os seus semelhantes, a sua justiça, os filhos dos homens. Sabe, Jó, o que você faz de certo e de errado não mexe com Deus, mas o que você faz de certo e de errado mexe com as pessoas que estão ao seu redor, os seus semelhantes. E aí eu vou voltar para Malaquias. Nessa conversa de perguntas e respostas, partindo do pressuposto que a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, não é uma relação de quem busca lucro, a nossa relação é de paternidade, é de filiação. Então eu vou voltar para o profeta Malaquias e vou buscar junto com vocês alguns pontos aqui que não são simples. Por exemplo, o primeiro, vou voltar no capítulo 1, versículo 2: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam. Essa sempre vai ser a frase, tá? Mas vocês me perguntam, mas vocês me perguntam. Essas perguntas que estão sendo feitas aqui são perguntas que nós muitas vezes também fazemos. Nós não temos coragem de escrever e colocar num livro, mas elas estão lá no fundo da nossa alma. Olha só: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Essa é uma pergunta muito importante. Quando nós temos dificuldade em confiar no amor de Deus, nós corrompemos um princípio muito importante da vida. Quando nós duvidamos que Deus nos ama, nós comprometemos muita coisa nas nossas vidas. Muitas. Todos os temas de Malaquias nesse formato de perguntas e respostas, nessa arte da dialética, vão nos levar a questões mais profundas. E aí o próprio Deus responde: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Eu vou parar, eu poderia gastar um tempo pensando em Esaú, mas esse é o risco que nós corremos. O objetivo aqui não é pensar em Esaú. A questão aqui não é por que Deus rejeitou Esaú. A pergunta-chave é: por que é que Deus amou Jacó? Ele amou completamente sem motivo. Vamos lembrar um pouco aqui? Quem são Esaú e Jacó? Lembram? São os irmãos gêmeos, filhos de Isaac, netos de Abraão, ok? Através deles se cumpriria a promessa, mas em especial através de quem? Do primogênito. Fazia parte daquela cultura. A primogenitura era algo fundamental dentro daquela cultura, difícil para a gente entender. Tem detalhes culturais que são difíceis para a gente entender, mas a primogenitura era algo muito importante. O primogênito, e você pode achar estranho, né? Puxa, mas não eram irmãos gêmeos? Eram. Mas o primeiro a sair da barriga da mãe é o primogênito. Por quê? Porque há uma importância muito grande na primogenitura. O primogênito recebe bens de forma desproposital, recebe bênçãos de forma proposital e também assume responsabilidades para com a família de forma totalmente desproporcional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Jacó teve 12 filhos homens. Lembram disso? 12 filhos homens. Na hora de dividir a herança, divide em 13 partes. 2 vão para o filho mais velho, depois uma para cada um dos outros. Se você tem 4 filhos, divide a herança em 4 partes. 2 partes vão para o filho mais velho, depois uma para cada um dos que ficam. Entenderam? O primogênito recebe mais benesses, mas também recebe mais responsabilidade. É sobre ele que recai a responsabilidade de manutenção do clã. Então a primogenitura é algo importante. No entanto, ao invés do primogênito, Deus diz assim: é com você, Jacó, não é com Esaú. Eu vou abençoar Esaú. Os edomitas vão ser um grande povo. Também vão ter 12 príncipes, também. Vou abençoar aquele povo lá. Mas a minha promessa eu vou passar por você. Sabe para quê? Para mostrar que não é uma questão de mérito, é uma questão de escolha. Eu decidi te amar. Quando Jacó vive uma série de coisas, inclusive negociando, comprando, achando que a vida envolve compras, compra do irmão o direito de primogenitura, ele foge. É uma longa história que eu imagino que vocês conheçam. E aí nessa fuga, ele passa por um lugar chamado Betel. Ele dá esse nome para o lugar. Bet é casa, El é Deus, casa de Deus. Inclusive depois dessa experiência de Jacó, o lugar ficou conhecido como Betel. Antigamente era chamado de Luz. Nesse lugar, Jacó tem um sonho.
Nesse sonho, Deus diz assim para ele: Jacó, é o seguinte, eu te escolhi, e daqui para frente eu estou com você aonde você for. Por quê? Por nada, que eu te amo. Deus dizendo: eu vou cuidar de você por onde quer que você vá. Aí Jacó olha aquilo e fala: nossa, que fantástico isso daqui. Aí ele vira e faz a seguinte oração: se o Senhor me abençoar mesmo e for comigo por onde eu vou, quando eu voltar nesse lugar eu te entrego o dízimo. Dízimo? De onde isso? Deus não falou nada disso. Deus só disse o seguinte: Jacó, eu vou estar com você, vou cuidar de você por onde quer que você vá. E não pediu nada. Jacó é que não tinha entendido ainda que a vida não envolvia essas questões de ganho e perda, de lucro e prejuízo, de utilidade e inutilidade. Deus está chamando Jacó para uma relação profunda de amor. Por isso que quando o povo de Israel diz assim: vocês ainda perguntam de que maneira nos amaste? Estou te dizendo, estou amando vocês, cuidando de vocês. Quem ama, cuida. Estou cuidando de vocês desde a época de Jacó. Colocar o amor de Deus nesse processo em risco complica muito. Vou mudar, vai para o versículo 6. O filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Olha só, Deus dizendo de forma muito forte: vocês desprezam o meu nome. E aí vocês perguntam, tá vendo? Tem sempre uma pergunta. E aí vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Aí Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntaram: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Veja bem, o que estava acontecendo naquele momento? O povo está sendo reinstalado no seu lugar, como eu disse, estão reconstruindo todas as coisas, e as liturgias e as cerimônias começam a retornar. Na hora de retornar as liturgias, na hora de retomar as cerimônias, havia uma ordem. Importante que a gente entenda isso, guarda isso. Nunca houve uma ordem para oferecer sacrifício. A ordem surge a partir do momento que a pessoa decide oferecer um sacrifício. Vou repetir. Se você olhar o livro de Levítico, que fala a respeito dos sacrifícios, o livro vai dizer assim: se alguém decidir oferecer, a sequência vai ser assim. Mas não falou para oferecer. Quando alguém entender que deve oferecer um sacrifício, então faz assim. Veja, a ordem não é para fazer, em decidindo fazer há uma ordem. Por que há uma ordem? Porque há uma pedagogia nisso. Nessa pedagogia, haviam animais que poderiam ser utilizados como sacrifício e haviam animais que não poderiam ser, a depender do tipo de liturgia. Mas em hipótese alguma, animais que fossem aleijados, animais que fossem imperfeitos. Isso é interessante. Olha Deus dizendo, não estou pedindo sacrifício não, tá gente? Deus dizendo, tem um salmo, se você quiser dar uma olhada depois do Salmo 50, que diz assim: olha, eu não tenho necessidade de sacrifício nenhum, eu não tenho necessidade de animal nenhum, todos os animais são meus. Entende? Veja, no entanto, se você decidir oferecer um sacrifício, faz direitinho para que isso tenha significado na sua vida. Vou voltar a Jó, guarda isso. Não há nada que a gente possa fazer que afete Deus, mas o que nós fazemos afeta as pessoas que estão ao nosso redor, entendem? Então quando Deus fala: olha, eu não estou atrás de sacrifício, mas se você quiser oferecer sacrifício, faz assim, para que isso tenha significado para você e para as pessoas que estão ao seu redor. É importante que a gente entenda isso. O sacrifício em Israel pelo pecado e pela culpa não é para que Deus perdoe, para que ninguém tenha dúvida do perdão. Vou repetir. As outras culturas oferecem à divindade sacrifícios para que Deus perdoe. Em Israel, o sacrifício é para não ter dúvida do perdão. Veja, o sacrifício não é por causa de Deus, o sacrifício é por causa das pessoas. Entende? Entre os sacrifícios em Israel, o mais comum, o mais repetido era o chamado de sacrifício de comunhão. O que era o sacrifício de comunhão? As pessoas chegavam, era um sacrifício muito bonito inclusive, as pessoas chegavam com um animal, um carneiro, por exemplo.
Aquilo era colocado à porta do tabernáculo. Aí o dono do carneiro colocava a mão direita sobre o carneiro e dizia: é meu. A mão direita não é transferência de culpa, não tem nada a ver. A mão direita para dizer: é posse minha, é meu esse animal. Aí ele pegava uma faca, degolava o animal, o sangue escorria e ele era entregue ao sacerdote. O sacerdote era um cara que hoje nós poderíamos chamar de açougueiro. Ele tinha uma habilidade para o corte muito grande. Aí o sacerdote pegava o animal, levava e dividia em 3 partes. Uma parte era queimada completamente no altar. Outra parte era separado e ficava com o próprio sacerdote. E a principal parte voltava para o ofertante, que levava para casa e fazia uma refeição em família. Qual o símbolo disso? O símbolo é: olha, você está trazendo um animal aqui. Você vai voltar para casa com esse animal, com essas principais partes, as melhores partes. Você vai voltar para casa e vai fazer uma refeição em família. E saiba, estou sentado à mesa com você. Que jeito que isso está representado? Naquela parte que virou fumaça, que foi para o invisível. Então veja, eu não estou pedindo nada a vocês, mas se você decidir fazer um sacrifício que envolve a mesa, eu me assento à mesa junto com vocês, porque vocês não tenham dúvida da nossa comunhão. Veja, não é um sacrifício para Deus, é um sacrifício diante de Deus em favor de todos nós. No entanto, quando a turma começou a fazer isso no retorno, lá nos dias de Malaquias, começaram a levar qualquer tipo de animal. Aí Deus diz assim: vocês não estão percebendo, não é por mim, é por vocês. A expressão que ele usa é: vocês estão desprezando a mesa do Senhor. E quando vocês fazem isso, as consequências para vocês são muito grandes. Vou voltar ao exemplo de Eliú. Para a nuvem não fez diferença nenhuma, mas para nós isso faz muita diferença. Quando a mesa do Senhor é desprezada, nós trazemos problemas profundos para cada um de nós. Aí você fala assim: puxa, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Não há Deus do Antigo Testamento. Há um Deus e Pai de todos. No Novo Testamento, quando Jesus vai falar a respeito da ceia, na expressão de Paulo, ele diz assim: cuidado. Se você não prestar atenção no que você está comendo, se você não discernir o que você está fazendo aqui, você traz para você condenação. Novo Testamento, tá, gente? E eu queria chamar a atenção de vocês que é o seguinte: não é Deus que está condenando, a condenação é própria. Vou repetir. A expressão que Paulo utiliza é: se você não discernir o que você está fazendo, você cai na sua própria condenação. Não é Deus que está amaldiçoando, é um princípio que está sendo rompido. Vou repetir: não perceber, não captar o amor de Deus compromete o sentido da vida. Desprezar a mesa do Senhor compromete o sentido da vida. Vou continuar, vou pegar mais um exemplo aqui desse profeta que tem uma palavra tão profunda, tão dura. Capítulo 2, versículo 10. Não temos todos nós um único Pai? E é interessante como a paternidade de Deus aparece em Malaquias várias vezes. Nós não fomos todos criados por um único Deus? Por que então, presta atenção nessa expressão, por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Ele agora vai tocar num assunto muito sério. Tão sério quanto o amor de Deus, tão sério quanto a mesa do Senhor. Ele vai tocar no assunto da aliança. E continua: Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem por ele, já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? Estão vendo as perguntas? O povo estava rompendo as suas alianças, as alianças com seus antepassados, as alianças entre eles mesmos, homens e mulheres. Como o texto continua: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, a mulher da sua juventude, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial.
lá no final, versículo 16, ele diz: eu odeio o divórcio. Aí você fala: puxa, mas que palavra dura. Vejam, não é por causa de Deus. Olha para as nuvens e vê o que o divórcio faz com as nuvens. Nada. Só que quando nós rompemos as nossas alianças, todas elas, quando nós comprometemos as nossas relações, nós estamos comprometendo o próprio sentido da vida. Vou repetir. Quando nós perdemos a noção do amor de Deus, quando nós desprezamos a mesa do Senhor, quando nós não percebemos a profundidade das nossas alianças, todas elas, em todas as nossas relações, nós caminhamos contrário ao sentido da vida e nós estamos trazendo sobre nós maldição. Você fala: Cláudio, você está muito Antigo Testamento. Não, estou falando de um único testamento, um testamento que caminha a favor da vida. E aí eu vou entrar agora, para terminar, dado o nosso tempo, eu vou entrar no texto talvez mais polêmico de Malaquias, texto mais conhecido, vê nos carros assim, né, que eu acho até que é meio em código, né, que as pessoas colocam lá Malaquias 3:6, né, quem não sabe, nossa, graças a Malaquias 3:6 que eu tenho esse carro, né? Bom, então vamos lá. Vocês não acham que eu estou brincando ou só eu que vi? Tá lá, né? Não, parece um código, né? Quem olha fala Malaquias, o nome já é estranho, Malaquias, né? Mas enfim, olha só, de fato, eu, o Senhor, capítulo 3, versículo 6, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos seus estatutos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí olha só, como de costume, pela quinta vez, mas vocês perguntam: como voltaremos? Está vendo o jogo de palavras, perguntas e respostas? Aí Deus diz assim: pode um homem roubar a Deus? Vamos lá, gente, vamos ser tranquilo aqui. Um homem pode roubar a Deus? Claro que não. Como roubar a Deus? Impossível roubar a Deus. No entanto, o texto diz assim, ó: mas vocês estão me roubando. Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Veja, vamos entender esse momento. A nação está sendo reconstruída. Deus não está atrás de dinheiro. Ele não tem falta de dinheiro algum. O que ele está chamando aqui é o seguinte: presta atenção na reconstrução. Presta atenção na reconstrução da nação. Se vocês não se envolverem com tudo, absolutamente tudo, inclusive com dinheiro, significa que vocês não entenderam a comunidade, significa que vocês não captaram o que é a comunhão. Eu vou repetir. Aquele povo reconstruiu o altar, está reconstruindo o templo agora está reconstruído, as muralhas estão reconstruídas, no entanto, faltava mantimento na casa de Deus. Qual o problema disso? Ora, como é que os sacerdotes iam sobreviver? Porque os sacerdotes tinham que se dedicar àquilo, cerimônia do início da manhã até o final da tarde. Os sacerdotes daquela época se dedicavam exclusivamente ao ministério, toda a vida. Os levitas eram dedicados exclusivamente ao ministério. Então, quando as pessoas levavam, no exemplo da oferta que eu acabei de comentar com vocês, parte ia para o altar, parte principal voltava para o ofertante, uma parte ficava com o sacerdote. Era parte da vida dele, o que manteria a sobrevivência dele e da família. Veja, Deus dizendo: se vocês não fizerem isso, vocês não estão cuidando de vocês mesmos. Vou repetir. Vocês não estão tendo noção da comunidade, vocês não estão tendo noção do que é comunhão. Vocês têm que se envolver com tudo, isso são vocês. Então vou repetir: não perceber o amor de Deus, desprezar a mesa do Senhor, não entender o valor e a profundidade das alianças e não captar o que é a comunhão, o que é a comunidade, é caminhar em sentido oposto ao da própria vida. E aí, ao fazer isso, não é Deus que está nos amaldiçoando. Como o texto diz, vocês se colocam debaixo de maldição. Entendem? Tem uma imagem de Jeremias que eu acho muito bonita, eu acho que é muito didática nesse sentido. Jeremias cria na nossa cabeça um homem que faz um poço, constrói uma cisterna. Imagina essa cena. Imagina uma pessoa
Nada de errado construir uma cisterna, absolutamente nada. Só que o profeta diz assim, em nome de Deus: o meu povo, o povo de Israel, cometeu 2 crimes. Depois, se você quiser, está lá em Jeremias capítulo 2. O meu povo cometeu 2 crimes. Abandonou a mim, a fonte de água viva. Primeiro crime. Segundo, construiu para si uma cisterna, e é uma cisterna rachada. Então presta atenção na imagem. Cria essa imagem. Imagina um homem que, ao invés de uma fonte, ele constrói uma cisterna. Ora, tem diferença entre água parada e água corrente? É óbvio, né? Mas o pior, a água parada que está na cisterna é de uma cisterna que tem rachadura. Vou repetir. Imagina a cena. Imagina um ser humano que troca a fonte por uma cisterna. E o pior, a cisterna está rachada. O que vai acontecer com esse homem? Vai ser amaldiçoado por Deus? Não. O texto diz assim: o seu crime vai te castigar, a sua rebelião vai te repreender. Não é Deus. É simplesmente caminhar ao contrário do sentido da vida. Ao caminhar ao contrário do sentido da vida, não é Deus que está nos amaldiçoando. Somos nós que estamos nos machucando sem necessidade alguma. Entendem? No entanto, guarda isso. Guarda isso. No entanto, quando nós nos aprofundamos em conhecer o amor de Deus, quando nós nos aprofundamos em perceber o que é a mesa do Senhor, quando nós nos aprofundamos em captar o valor das nossas alianças, quando nós nos aprofundamos no valor da comunhão e assumimos todas as responsabilidades, inclusive financeiras, por isso, nós caminhamos a favor da vida. E aí, a palavra de Deus é a seguinte, para terminar: ponham-me à prova. Olha que coisa. Deus dizendo: me ponham à prova. Vocês mesmos, me ponham à prova. Façam isso e me ponham à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Lembra sempre que Deus é Espírito. As principais bênçãos de Deus são espirituais, também são materiais. Mas o mais importante é que, ao caminhar a favor do sentido da vida, percebendo o amor de Deus, percebendo o valor da mesa, captando a profundidade das alianças e o valor da comunhão, é o próprio Deus que diz: me prova, confere se eu não vou abençoar vocês com bênçãos profundas, na sua mais profunda intimidade, na sua mais profunda interioridade. Veja se eu não vou abrir os céus e te abençoar com absolutamente tudo o que você precisa e muito mais. Entendem? Esse é Malaquias, numa conversa de perguntas e respostas. Vamos orar? Deus amado, a nossa ingenuidade muitas vezes é pensar que a nossa relação com o Senhor é uma relação de utilidade, uma relação de ganhos, de prejuízos, de perdas. Que ingenuidade, Pai. Nossa relação com o Senhor é uma relação de paternidade, de filiação, aonde o nosso caminho, um caminho de amor, um caminho que aprofunda as relações, é um caminho de quem valoriza a palavra empenhada numa aliança. É o caminho de quem percebe a mesa do Senhor e o que ela significa. É o caminho de quem capta a profundidade da comunhão e está disposto inclusive a pagar por isso. Não pagar ao Senhor, pagar pela comunhão, comunhão do Espírito. Deus amado, nos ensina o sentido da vida para que a gente não tenha necessidade de coisa alguma, porque é o Senhor mesmo quem nos promete. Ao caminhar nesse sentido, o Senhor vai abrir as comportas do céu e nos abençoar com chuvas, com bênçãos, sem medida. Ensina-nos a respeito disso, em nome de Jesus. Não é uma relação de troca, é uma relação de amor, de aliança, de comunhão, de vida e de paz.